Boa noite, terça-feira, 2020. Mais uma vez o Carreira em Pauta entra com Carreira ao Vivo para você, com informação de qualidade toda terça-feira aqui no Carreira em Pauta. Estamos hoje com um tema muito importante e eu já vou colocar os convidados, na verdade, a convidada. E só um momento, por favor, que vamos aqui colocar essa galera para participar. Pronto, boa noite, Flávia. Boa noite, Peterson. Boa noite, professora Ana. E aí, tudo bem? Boa noite, Kelly. Boa noite, tudo jóia? Beleza. Pessoal, carreira ao vivo, né? Toda terça-feira nós temos um encontro marcado aqui na página do Carreira em Pauta. E vamos começar porque aqui é informação sem enrolação. Não é isso, Peterson Franco? Isso aí, Ana Paula Gonçalves. Galera, e o tema de hoje? O que você vai ser quando crescer? E para abrilhantar a nossa noite de hoje, nós vamos receber a professora Kelly Olive. Kelly Olive é especialista em liderança e coach na gestão de pessoas, é graduada em administração de empresas, MBA em consultoria empresarial. Ela é analista comportamental, coach de desenvolvimento pessoal e carreira. Seja muito bem-vinda, Kelly. Nós agradecemos a sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Pode falar, Pedro. Boa noite, Kelly. Boa noite, Ana, de novo. Boa noite a todo mundo que está aí nos assistindo nesse momento. Kelly, seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa. O Carreira em Pauta é seu. Hoje é todo seu. E eu tenho certeza que vem muita bagagem, muita coisa boa aí para somar para todos nós. Sem sombra de dúvida, vai ser um bate-papo muito bacana, muito agradável. Bem-vinda, Kelly. Fique à vontade. Eu que agradeço aí o convite. É uma honra poder participar aqui do Carreira em Pauta. Estou muito grata mesmo. Obrigada, professora Ana e professor Peterson, por esse convite. E que currículo, né, Peterson? Professora, eu vou ter que rever muito meu currículo, tá? Depois dessa jornada nossa aí pelo Carreira em Pauta, o Carreira ao Vivo, porque, graças a Deus, está vindo muitas pessoas aí com um currículo muito bacana. É lógico, né, que o currículo, ele não faz nada sozinho, né? Nós temos aí grandes profissionais com grandes habilidades e competências. E, graças a Deus, a gente tem sido abençoado com convidados aí maravilhosos. Obrigado, Kelly. E realmente tenho certeza que hoje aí com esse tema fantástico para falar sobre o que você vai ser quando você crescer. Bom, agora, tem uma grande questão aí, o seguinte. Olha só, gente, presta atenção. O que você vai ser quando você crescer? Geralmente a gente escutou aí, né, essa pergunta, essa frase aí algumas vezes, mas com a colocação diferente. Olha só, o que você quer ser? E aí nessa primeira reflexão, gente, tem uma grande diferença naquilo que a gente muitas vezes quer, a gente pensa em ser, agora naquilo que eu vou me tornar, naquilo que realmente eu vou ser. E esse é o grande propósito dessa noite. É a gente trazer reflexão, trazer um estudo mais a fundo aí nesse bate-papo sobre autoconhecimento, que a gente possa entender essa diferença do que eu quero ser. Opa, mas espera aí, tem uma diferença aí naquilo que eu realmente vou me tornar. Então é esse bate-papo que a gente vai trocar essas informações nessa noite aqui. E eu já vou começar o seguinte, colocando você, Ana, no fogo. E tem uma pergunta para você, Ana. Olha só, o que você respondia, Ana, na sua infância, quando te perguntavam o que você quer ser quando você crescer? Manda ver para a gente aí que até eu estou curioso para saber.
Peterson, a gente, até fazendo bate-papo, né? Eu falo sempre nas lives que antes de estarmos aqui, a gente faz reunião, a gente prepara para esse dia, né? Para esse momento. Então, não é algo que a gente simplesmente bate um papo. Por mais que seja um formato descontraído, eu sempre falo aqui com os nossos ouvintes. Nós fizemos uma preparação, a gente conversou, a gente fez reunião, a gente estudou sobre o tema, né? Para poder aprofundar e passar esse tema de uma forma mais clara. E ontem a gente fazendo esse debate, uma das coisas que nós levantamos foi que nós nos espelhamos muito em nossos pais, como a primeira profissão, e até mesmo aquilo fica assim, incomodando a gente, né? Eu sempre pensei que eu seria algo voltado para essa coisa de microfone. Eu adoro falar. Nós já falamos disso, né? Mas acho que eu vou falar aqui na live, não, que é muito mico, né? Mas sempre gostei dessa coisa de ser professora mesmo. Sempre que as minhas amigas tinham dificuldade, por exemplo, na matemática, elas iam para minha casa quando eu era pequena, e assim, a Ana ficava lá ensinando os exercícios no quadro, eu tinha um quadro. Então, talvez aí já seria o propósito, né? Se unindo, né? Me dando habilidades lá atrás eu podendo desenvolver para hoje estar nessa arte da docência. Mas também a carreira militar sempre me encantou, muito pela influência do meu pai. Mas, por enquanto, eu estou na docência. Acertei. Kelly, e você? O que você queria ser quando criança? Que bom que você perguntou quando criança, né? Porque crescer não foi uma coisa que eu consegui muito, na estatura, não. Mas eu sempre falava que eu queria ser estilista. E as pessoas falavam, de onde você tirou isso? Por que você quer ser estilista? Fala médica, advogada, que eram as respostas mais comuns, astronauta talvez, mas estilista veio muito de uma brincadeira, que eu brincava de desenhar bonecas de papel e fazia roupas para ela. E aí eu sempre, em algumas brincadeiras, eu falava que eu era estilista, mas depois eu descobri que eu só gostava disso para brincar mesmo, porque não era uma coisa que eu queria muito para profissão, não. Mas aproveitando essa pergunta aí, e o que o Peterson falou, todo mundo na vida já ouviu essa pergunta uma vez. E o interessante é que quando a gente é criança, a gente responde com a boca boa, né? Com tanta facilidade, eu quero ser isso. E a gente vai mudando, talvez de um dia para o outro você já muda a sua resposta. Hoje você quer ser professor, amanhã você quer ser astronauta, depois você quer ser policial. Você vai mudando muito isso quando você é criança, porque você ainda está naquela capacidade maior de sonhar, de não preocupar com ter boleto para pagar. E aí você está mais no âmbito do sonho. Só que chega uma hora que essa pergunta, ela bate na porta ali e causa até um certo desespero, porque é a hora que você precisa decidir realmente. Você está aí na sua adolescência, chega a hora do vestibular, chega a hora de ir para o mercado de trabalho, você fala, e agora? O que eu realmente quero ser? O que eu vou ser? Não só o que eu quero, mas o que eu vou ser? E aí é a hora de tomar essa decisão. E muitos adolescentes que eu pergunto hoje ainda estão meio na dúvida. Eu conheço aí adolescentes que chegou na hora do vestibular e falou, não fiz, porque eu não sabia se era aquilo mesmo que eu queria. Aí eu já mudei de ideia, e agora eu já mudei de novo. E assim, não tem problema nenhum em mudar de ideia. O problema é você cansar e desistir. Isso aí a gente não pode fazer. E tem muita gente, inclusive, que já está na carreira e para e pensa, eu tomei a decisão certa? Era isso mesmo que eu queria? Estou me sentindo um pouquinho frustrado. E aí essa pergunta, ela sempre está batendo na nossa porta e ela é séria. Ela não é só uma pergunta que a gente responde aí brincando na infância, não. É uma pergunta séria. E eu já quero continuar aqui falando o seguinte. Se você está aí nessa dúvida, precisa tomar essa decisão, ou se você já está trilhando um caminho, mas ainda está assim, será que era isso mesmo que eu queria? Não sei. Ou se você já trilhou uma longa estrada aí, mas parou para pensar, não sei se está fazendo sentido para mim essas decisões que eu tomei, quero te dar uma dica. Uma dica não, né? Porque
Eu quero te dar um conselho mesmo, né? Dica não é legal, não, é conselho. Tenha clareza dos seus objetivos. Foque nele e tenha clareza. Vamos imaginar o seguinte, você está num quarto escuro, você não está enxergando nada, e você acende uma vela, você já começa a enxergar um pouco ao redor. Assim é quando a gente vai tomar a nossa primeira decisão aí, de um curso técnico talvez, ou de um vestibular, ou uma oportunidade de um estágio, do primeiro emprego. Ali você vai começando a ter clareza do que você quer. Olha, isso, eu gostei disso. E aí, como nesse quarto escuro, você consegue uma lamparina, opa, enxerguei um pouco mais. Daqui a pouquinho você consegue uma lâmpada e vai tendo clareza. Assim acontece na nossa vida. A gente vai caminhando e vai conseguindo entender melhor aquele objetivo que a gente começou a traçar. Nem sempre a gente tem tudo traçado até o final, não, até o final da minha vida é isso que eu quero, mas a gente vai caminhando e vai conseguindo entender o que a gente quer. Então, tenha clareza dos seus objetivos. Eu mesma, eu fui perceber que eu queria ser professora, e olha que eu já falava, eu dava aula para almofada quando eu era criança, eu brincava muito com o microfone, mas assim, eu fui perceber, opa, eu quero ser professora na faculdade. Quando eu apresentava trabalho, na sala de aula eu falava, gostei desse negócio de estar aqui na frente, gostei de falar sobre um tema que eu entendo e de explicar ele, se a professora deixar, eu apresento o trabalho a aula inteira. E nem era muito que eu gostava de aparecer, não, porque eu era um pouco mais tímida. Mas eu gostava de estar ali explicando. Então, a gente, ao longo da nossa jornada, a gente vai percebendo o que a gente gosta. Minha especialização mesmo em liderança veio depois que eu assumi um cargo de liderança que eu falei. Eu já via que eu tinha esse perfil para liderar, porque geralmente grupos eu trabalhava nessa área, eu sempre era líder do grupo, mas aí eu quis me desenvolver nessa área. Então, o conselho que eu quero deixar aqui para você é: tenha clareza no que você quer, no seu objetivo. E dentro dessa clareza, é importante você saber o que você não quer. Não é, Peterson? Não. Ótimo. E nem vem, Ótimo. porque você está achando que você joga a gente na fogueira e você não vai escapar. Você era pequeno. Então, eu quero saber, quando você era pequeno, quando você era uma criança, o que você queria ser quando crescesse? Entendeu? Eu gostaria que você respondesse para as pessoas que estão aqui nos assistindo, o que Mini Peterson gostaria de ser lá naquela época? Ana, essa pergunta era só para Kelly, tá? Joguei você no fogo aí, mas vamos lá. Vamos lá. Na verdade, como a gente até... Kelly, você usou aí a analogia muito boa aí, principalmente essa parte aí da vela, da luz, e só ressaltando aí que muitas vezes essa luz clareia, mas da mesma forma, há momentos que ela se apaga mais e gera dúvida também na nossa carreira aí, naquilo que a gente quer ser. E faz parte de todo o processo aí de autoconhecimento e construção da nossa carreira. Mas respondendo a pergunta, o que eu queria ser ainda quando criança, gente, eu acho que são duas coisas aí que não tem talvez muito a ver. Mas eu queria ser motorista de caminhão. Eu queria cair no mundo aí, eu ficava viajando naqueles caminhões quando eu estava na estrada, e eu me identificava muito com aquilo. Eu acho que é por isso que eu sou meio viajado hoje, sabe? Porque realmente eu ficava me imaginando nessas estradas aí. E a segunda coisa, que aí vem no que a Ana disse, é o seguinte, aquilo que a gente herda um pouco dos nossos pais. E meu pai era maquinista da Vale do Rio Doce. E é claro, aquilo a gente presenciava isso o tempo todo, a conversa dele com os colegas, sobre a forma de trabalho. E claro que a gente criou aquela expectativa, sim, da gente seguir essa carreira. E aí eu pensava muito nisso. E, inclusive, eu tive assim até a oportunidade de entrar na companhia aí um tempo depois, mas isso não veio aí a concretizar, acredito que não estava aí nos nossos propósitos. E aí, quando a gente
diz o que a gente queria ser e o que a gente se tornou, a gente, poxa, não tem nada a ver aquilo que eu me tornei hoje com aquilo que eu sonhava. E eu quero ressaltar uma coisa aqui. Meu pai é um cara que eu admiro muito e é meu herói, minha referência. Mas eu quero ressaltar um conselho que meu pai sempre me deu. Meu pai sempre falava comigo assim: meu filho, nunca seja patrão. Nunca tenha seu próprio empreendimento. Trabalhe sempre para os outros. Por quê? Todo mês você vai ter o seu salário na sua conta garantido. E aí, gente, eu desobedeci meu pai. Eu resolvi desobedecer. E aí, realmente, fui seguir aí uma área totalmente diferente, porque ele trabalhou 25 anos na mesma companhia. E os tempos depois mudaram. Então, assim, eu resolvi não seguir o conselho, embora é a minha referência, mas quero dizer para vocês que estão ouvindo que eu não me arrependo das decisões que eu tomei. E mesmo no seu inconsciente, você vai ter aí essas decisões pautadas lá na sua infância. Só para fechar o raciocínio, eu fui me tornar gestor, administrador, professor, e nenhuma dessas habilidades profissionais eu queria ser, nenhuma delas. E olha só, mas Peterson, como que você então chegou aí? Então, assim, um simples exemplo para vocês é quando eu pensei em vender chup-chup na minha infância. Então, ou seja, eu identifiquei uma oportunidade numa região que era ali, uma região, vamos falar assim, bem promissora, vamos falar dessa forma, que tinha ali oportunidades, clientes passando na porta todos os dias. E aí eu falei, poxa, vamos colocar o tio para fazer o chup-chup e aí a minha irmã e as minhas primas menores para vender. Então eu já tinha, olha só, ligação dessa habilidade de infância de gerir um negócio. E olha que não era só gerir não, tá, Ana? Porque você já ouviu essa história antes, mas você não ouviu ela na parte de marketing, na parte de criatividade. Porque até musiquinha para vender tinha. Minha irmã e minhas primas ficavam na porta assim da casa da minha avó e cantando: olha o chup-chup do Pepé, todo mundo gosta, todo mundo quer. Então, olha, já tinha habilidade e criatividade para a gente desenvolver isso. Então, Peterson queria ser motorista de caminhão, mas o Peterson se tornou um grande líder e educador e tem o privilégio de estar aqui com vocês agora. Respondido, Ana? Com certeza. E o Douglas está fazendo uma observação importante aqui, mas Douglas, essa observação que você fez, riquíssima, vai ser o tema do final da live. Então aguarda que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. 20h38, ainda temos algum tempinho para a live. E só recapitulando, pessoal, o primeiro item que a gente julga muito importante é ter clareza dos seus objetivos. Não há como ter uma decisão assertiva sobre a sua vida se você não sabe para onde você quer ir. Então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E aí você corre o risco de pegar os atalhos, você corre o risco de ser distraído nesse processo. E quão bom é ter clareza, não é isso? Que a gente consegue focar, ter aquela mira, aquele alvo. E você sabe que venha o que vier, aconteça o que acontecer, o seu projeto não será desviado, porque você tem um foco, você tem clareza de onde você quer chegar. Pessoal? E o que a gente precisa, assim, para rejeitar algumas propostas? Ana, é muito interessante que a gente consiga definir, né, e identificar também aquilo que a gente não quer. Aquilo que realmente possa não ter a ver com o nosso propósito, com o nosso projeto também. Então, assim, fala-se muito em focar naquilo que eu faço bem, e é claro, a palavra certa é foco, correto? E eu fui entender bem depois o que é o significado, a definição correta da palavra foco, porque quando a gente fala em foco, primeiramente, a gente vê aquele símbolo vermelho lá, aquele alvo lá no final, que é onde a gente tem que mirar o tempo todo.
Porém, o seguinte, foco, hoje eu entendo que é você abrir mão daquelas coisas que vão estar no caminho até onde você vai alcançar o seu alvo. Então, para isso é importante eu identificar aquilo que realmente eu não faço bem. Mas, na verdade, é o seguinte, não é focar no negativo. O foco é sempre no positivo. Mas eu tenho que identificar aquilo que, de repente, não vai ser bom para mim. Aquilo ali eu preciso começar a rejeitar dentro da minha definição e construção da minha carreira. Então, assim, você falou aí dentro dessa primeira questão de ter clareza nos objetivos. Mas você também precisa ter clareza naquilo que você não quer. Porque vai existir etapas de sobrevivência na nossa vida que nós muitas vezes vamos ter que intermediar, né, esses resultados, essas etapas, mas em contrapartida, o meu foco tem que ser naquilo que eu quero alcançar. E aí, dentro dessa analogia, Ana e Kelly, né, vocês ficam à vontade para complementar também. E aí, o seguinte, vocês já tiveram momentos de decisões na vida de vocês que vocês tiveram que abrir mão, identificar aquilo que talvez não seria o momento ou o melhor para aquela situação. Como que foi isso daí? Abrir mão, abrir mão daquilo que às vezes até você acha que seria bom, mas realmente você teve que descartar, que seja momentaneamente ou então por um período maior. Eu mesma, Peterson, aproveitando aí a pergunta, depois que eu terminei o meu estágio, eu fiz o estágio numa grande empresa, num local muito bom. Só que naquele momento eu consegui, olha que eu era muito nova, mas eu consegui perceber que o que eu não queria para mim. Eu fiz um estágio numa empresa excelente, gostava das pessoas que eu trabalhava, eu gostava do serviço que eu fazia, mas eu falei, não quero trabalhar aqui. E as pessoas falaram, você é louca, é uma empresa boa. Eu falei, olha, eu percebi que eu preciso de um ambiente em que eu tenha contato com outras pessoas. E aqui eu trabalhei num lugar muito fechado, numa área mais analítica, e eu sou nem 10% analítica. Então não era uma área que me interessava. E logo depois que eu saí desse estágio, desempregada, me ofereceram, você quer um emprego na empresa X? Eu coloco você lá amanhã. E era a empresa também. Eu falei, eu não quero isso. Eu defini e eu decidi que eu quero trabalhar em uma escola. E isso eu estou te falando de quando eu tinha 19 anos, eu falei, eu quero trabalhar em uma escola. E aí, é lógico que a gente precisa de grana, né? Não dá para ficar assim, esperando o emprego dos sonhos cair no seu colo. Mas eu fui atrás, eu fui trabalhar de ajudante de costureira, sem saber costurar. E fui dar aula particular, alfabetizando uma criança de 6 anos. Até eu conseguir aquilo que eu estava no meu foco. Porque às vezes, se eu entrasse numa outra empresa que não tinha a ver com o meu objetivo, eu poderia me acomodar. É aquele famoso você ficar ali naquela zona de conforto e não ir atrás do que você quer. Eu poderia me acomodar com um salário bacana e continuar ali, e depois de anos eu poderia estar frustrada. Então eu consegui dizer não no momento em que ia entrar uma grana boa, um trabalho em um lugar bacana, mas com o objetivo de continuar buscando aquilo que eu determinei que eu queria para mim. Muito bom. Isso é bacana, né, gente? Porque, assim, nós percebemos o quanto ter foco nos ajuda a tomar decisões corretas. Você está focado, a gente pode trazer isso para o ambiente do treino da dieta, por exemplo. Você está ali focado num treino, numa dieta, e a pessoa vai lá e te oferece um docinho, só um. E aí você tem o foco de dizer para aquela pessoa assim, hoje não. O seu foco é maior na meta que você traçou, naquele plano que você estipulou. Então, hoje você diz não para aquele docinho. É a sua tentação, é aquilo que você gosta muito, é aquilo que faz os seus olhos brilharem. Seria aqui uma analogia para um salário muito bom. Mas nem sempre um salário muito bom quer dizer que existe um profissional feliz, realizado,
motivado e que sente satisfação em acordar todos os dias e desempenhar o seu trabalho. Ok, Peterson? Ok, Ana. E vem uma reflexão seguinte. Como saber se eu estou no caminho certo? Como saber se eu estou tomando a decisão certa muitas vezes? Né? Quais são os sinais que eu tenho hoje com relação às decisões da minha carreira? E aí eu gosto muito de comentar essa fala aí do professor e filósofo Clóvis de Barros, filho. Ele diz que nós temos que saber aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos deixa aí, vamos falar assim, num momento até de êxtase, vamos falar dessa forma, eu me sinto bem no que eu estou fazendo. E olha só, misturando um pouco as coisas e bagunçando um pouco, que é sempre bom, mas eu sentia e sinto até hoje essa reação quando eu estou dirigindo, olha só. Então, o dirigir ele tem a ver com aquele sonho de infância lá, de dirigir o caminhão, e é algo que me dá muito prazer, é algo que me dá uma sensação muito boa. Mas eu fui descobrir isso quando eu comecei a gerir pessoas, quando eu comecei a ter resultado, montar equipes de alta performance, quando eu comecei na área da educação em 2010. Então eu comecei a entender que quando eu levava conhecimento e ajudava na transformação do outro, que eu ajudava ali a contribuição no desenvolvimento, eu sentia prazer naquilo que eu estava fazendo. Então, eu acho que uma das grandes formas de você ver se o que você está fazendo realmente pode estar apontando ali para vamos chamar de sucesso, né? Eu acho que tem a ver muito com aquilo que você sente quando você faz. Nós vamos falar aí daqui a pouco, a Ana mencionou aí sobre felicidade, algumas vezes já colocado aqui que a gente tem que sentir feliz, não é só o valor financeiro, e aí vem aquele complexo ditado que o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, mas tem algumas questões aí que realmente a gente vai atingindo um nível de maturidade na nossa carreira que a gente consegue entender melhor essas questões. Então, fica aí a nossa orientação para vocês. Vamos lá, manda ver aí. Bom, então falamos sobre ter clareza. Só fazendo uma recapitulação, né, pessoal, dos temas que abordamos aqui. Falamos ter clareza do seu objetivo. A gente nem precisa dizer que é Carreira em Pauta, Carreira ao Vivo, que é o nosso quadro terça-feira 2020, principalmente porque vamos falar de temas relevantes a respeito da carreira, dos empregos, de mercado de trabalho, capacitação, entre outros. Tudo relacionado à carreira. E o tema de hoje é o que você quer ser ou o que você vai ser quando crescer? Vai. Então, o que você vai ser? Eu estou fazendo uma pegadinha para ver se eles estão atentos. O que você vai ser quando crescer? A pergunta que não quer calar, porque tem muita diferença entre o que você vai ser daquilo que você quer ser. E recapitulando também, que é identificar, é saber identificar para poder rejeitar aquilo que você não quer. Desviar para evitar que você desvie do seu foco, daquilo que você tem como foco. E com isso, pessoal, o que a gente consegue também? Nós conseguimos, através do autoconhecimento, ter aquela sensação da gente poder evitar o trabalho doloroso e ambições equivocadas. Todas as vezes que eu me conheço, eu pratico em mim aquele autoconhecimento, eu vou conseguir evitar o trabalho doloroso. É daquele dia que todos os dias você acorda e pensa assim, de novo. Eu tenho que aturar aquele povo de novo. Eu tenho que pegar, talvez, aqueles 2, 3 transportes públicos para fazer aquela atividade mais uma vez, entra ano e sai ano. Eu estou reclamando daquele trabalho, reclamando das pessoas que trabalham comigo. Então, aquele trabalho doloroso, muitas das vezes, ele pode ser evitado se você tivesse autoconhecimento. Se você soubesse quais são as suas habilidades, se você colocasse em prática as suas habilidades e dê tempo para que você execute-as de melhor forma possível. Às vezes a gente quer, pelo emprego de sobrevivência, pegar a primeira coisa que aparece. E eu não estou dizendo que isso é errado, mas você não deve permanecer no emprego de sobrevivência.
Porque você entra nesse caso do trabalho doloroso. Ele vira maçante para você. E hoje nós percebemos o quanto as pessoas andam adoecendo. E aí nós temos síndromes do pânico, depressão, ansiedade. São as doenças que são o mal do século. E a gente vai olhando em raízes, né, em razões mais profundas, e muitas delas têm a ver com o trabalho que a pessoa faz. A pessoa não gosta do que faz. Se você não gosta de atender, não gosta de conversar com pessoas, não procura um emprego de vendedor, de forma alguma. Você vai ser aquele vendedor que não performa. Você não gosta de gente, não vá trabalhar na área da saúde. Porque depois, né, vai colocar aquele termo lá, a enfermagem por amor, e você sabe que não é assim. Outro item que é importante quando nós praticamos o autoconhecimento é a parte de você evitar a ambição equivocada. E aí tem uma diferença muito gritante entre ambição e ganância. A ganância é a parte negativa, tá, pessoal? Quando a gente fala que a pessoa é gananciosa, é porque essa pessoa faria de tudo, passaria por cima de tudo e de todos para ter êxito, para ter o mérito. Ela não faz o projeto, talvez ela participa, mas ela coloca como se ela fosse a dona daquele projeto. É isso? Ela passa por cima de limites aceitáveis para se dar bem na vida. Isso é a ganância. Já a ambição, não. Eu posso dizer que ela é um fator até mesmo motivador. Muitas das vezes, quantos de nós, eu creio que Kelly, Peterson, eu, com certeza, nós já estivemos em empregos que nós não estávamos felizes e isso era um fator motivador para procurar algo que nos realizasse. A ambição, querer crescer, querer ganhar mais, querer trabalhar, por exemplo, 7 a 8 horas por dia, em vez de 12 horas. É você não trabalhar no final de semana, sendo que você trabalha. É você ter uma escala flexível, é poder acordar de manhã e tomar café com a sua família e falar, eu sou dono do meu próprio negócio. Esse tipo de ambição, ela não é prejudicial. Muito pelo contrário. Nós precisamos romper com as crenças de que ter ambição é ruim, de querer melhorar de vida é ruim, porque isso tudo nos prende a uma realidade limitante. Nós conseguimos aqui limitar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. E isso a gente consegue romper também, praticando o autodesenvolvimento. Kelly, já trabalhou com alguém que estava insatisfeito no trabalho? Aquele trabalho era doloroso para essa pessoa? Já, na verdade, uma vez eu fui procurada por uma pessoa que falou assim, Kelly, eu vou fazer 40 anos e sinto que eu não fiz nada do que eu queria na minha vida. Estou totalmente desmotivada e perdida, não vejo qual o propósito. E eu já tenho 40 anos e já fiz tanta coisa na vida, mas não sei o que eu quero fazer. E eu percebi o quê? A pessoa simplesmente não se conhecia e ela se via na lente das outras pessoas. O dia que eu pedi para ela se descrever, aí ela até falou assim comigo, eu sou lenta. Eu falei, por que você é lenta? Ela, porque as pessoas falam que eu sou lenta. Eu falei, não faz sentido. As pessoas falam que você é lenta, mas por quê? Você é lenta em relação a quem? Então, muitas das vezes as pessoas não conseguem identificar o que elas são mesmo, de verdade. Nem suas âncoras de carreira, isso que você falou é importante. É quando você já tem isso definido, olha, eu quero ter um café da manhã com a minha família, eu não abro mão disso. É um objetivo, é um propósito também de vida. Faz parte. E aí, quais carreiras eu tenho que eu vou poder ter esse momento com a minha família? Então, isso tudo é importante. E já vi pessoas que abriram mão de cargos públicos, aqueles que outros passam anos estudando para passar, e falou, eu trabalhava com uma pilha de papel e estava totalmente infeliz, hoje é fotógrafo. Hoje eu estou realizado. Então, não é o dinheiro. Por isso que tem gente que fala assim, como que tem aí milionários depressivos? Você não entende. Porque é o que já foi dito aqui pelo professor Peterson, por você, não é o dinheiro, simplesmente. Mas é a satisfação de estar trabalhando naquilo que você gosta, naquilo que te dá prazer. E aí, só quando você se conhece mesmo, para você conseguir entender o que é que te dá prazer.
Então, eu conheci, tem várias pessoas assim, sei que tem muitas aí ainda que estão nessa trilha de estar trabalhando com aquilo que não gosta, tentando um status que, e no fim da vida vai ver que não valeu a pena, porque não correu atrás do que ele realmente gosta, do que ele ama fazer. Verdade. Tem um exemplo, e isso é muito interessante, eu vou já fazer uma pergunta para o Peterson, né, relacionada aí a recrutamento e seleção, porque em alguns momentos, quando a gente participa de processos de recrutamento e seleção, nós vamos entrevistar o candidato. Gente, para você que está assistindo e está desempregado, cuidado com o desespero. O desespero, ele te faz ver por uma lente só existe aquela saída. Você foi chamado para uma entrevista de emprego e para você aquilo é vida ou morte, não tem outra solução, não tem outra saída e você acaba não enxergando, talvez, que aquele emprego não é o ideal para você, porque você está analisando pela perspectiva do desespero. É interessante que, às vezes, quando você vai entrevistar uma pessoa, eu lembro desse caso, que a gente analisou e essa pessoa não tinha tanto perfil, mas ela apelou para o emocional dos recrutadores. Olha, eu preciso desse emprego mais que almoçar e jantar. Eu faço tudo. E aí ela foi assim, convenceu, né? A pessoa tinha um coração mole. E depois, quando ela entrou, quando ela tinha conquistado a vaga, ela viu que aquilo não era o emprego que ela queria. E ela começou a dar trabalho para as pessoas e para a própria liderança dela. Então, muitas das vezes o desespero faz com que você ache que aquela oportunidade é maravilhosa, sendo que ela não é. Ô Peterson, você como recrutador e líder de vendas, você já trabalhou com vendedores que não tinham habilidade para venda? Olha, infelizmente sim. Eu falo infelizmente porque eu gosto de falar que há um processo, há uma falha no processo muito grande nessa área de seleção e recrutamento. Que o recrutador vem aí contratar profissionais sem habilidades. E aí ele foca muito nas competências desenvolvidas apenas. E a gente usou uma analogia muito bacana com relação a essas habilidades e competências, é como se fosse um par de asas. Elas andam juntos. Habilidades e competências, para eu alçar voos muito mais altos, realmente, eu preciso que elas estejam aí engajadas no mesmo propósito. Não adianta uma bater para um lado, outra bater para o outro, ou uma está ali com pouca habilidade, ou vice-versa, e realmente vai tirar o foco aí da direção que a gente quer alcançar nesse voo. Então, isso acontece muitas vezes. Na verdade, é um retrabalho, é um custo muito alto que você tem, porque, gente, você inserir, você compartilhar conhecimento, desenvolver competência nas pessoas é muito mais fácil do que você desenvolver habilidades, nunca praticadas antes. Não estou querendo aqui generalizar e dizer que não há possibilidades. Não é isso. Todos nós, nós não nascemos prontos e nós temos condições de desenvolver habilidades ao longo da vida. Mas espera aí, quando eu entro na parte profissional, de uma empresa contratar um profissional sem habilidade, né, eu acho que é complicado. Não vão falar aí exclusivamente, igual você citou, vendas, ele não sabe vender. Espera aí, é uma coisa. Talvez a arte de vender é uma competência que ele pode adquirir. Mas a habilidade de se comunicar, de interagir entre equipe, em negociar ali com o cliente é diferente. Ele tem que vir com essa habilidade que muito vai agilizar esse processo, Ana. E isso se dá muito devido ao autoconhecimento. Só quero pontuar duas coisas aqui que a Kelly falou aí muito bem, e você, Ana, você falou aí, olha só, gente, a seriedade, tá? E importância. Talvez a gente não dá importância a essa questão da carreira, do autoconhecimento. Mas olha só, quantas vezes você já ouviu alguma pessoa dizer que, nossa, eu queria ter sido uma gerente de banco. Eu queria ter sido, agora já não dá mais. Ou seja, muitas pessoas ainda estão presas a essas dores que durante aí esse percurso da vida. Agora, olha a gravidade do impacto disso. Eu conheço pessoas assim, o tempo todo, já me peguei fazendo isso às vezes com meus filhos, tá? E olha só,
Por exemplo, eu presenciei muito uma tia, ela virava para mim e falava assim, olha, eu quero que as minhas filhas sejam médicas. Por quê? Porque o sonho da minha tia era ser médica. E ela não foi. Ela não se tornou médica. Ou seja, ela transferiu essa responsabilidade para as filhas. E olha só, que nenhuma das filhas se tornaram médicas. E aí vem uma possível frustração dos pais, ou então, se tivesse se tornado médico, uma frustração, talvez, dos filhos, com relação àquela profissão escolhida. Então, muito cuidado, gente. Essa escolha da carreira, esse autoconhecimento, ele é importante e vai te ajudar em gerações. Ele não impacta na sua vida só hoje, não. E a segunda coisa, que a Ana falou de ambição. Ambição é ótimo. Tá? Pegar uma frase do Cortella aqui, que ele diz o seguinte, é a insatisfação que nos move. Então, realmente você está ali insatisfeito momentaneamente com a sua carreira estagnada, é uma coisa. É você sim ter a ambição de crescer. E aí você comentou também sobre trabalhar com pessoas que estão desmotivadas e insatisfeitas. Cuidado, porque o que eu percebo hoje, o trabalho virou sinônimo de coisa ruim. Quando você vai trabalhar, geralmente você fala assim, eu vou para a guerra, eu vou para a luta, eu vou para a batalha. Então, muitas vezes, você está fazendo o trabalho por uma obrigação, realmente só com foco financeiro. Cuidado. O melhor dia para você da semana é a sexta, porque o seu trabalho acabou e você está livre o sábado e domingo. Cuidado, você está perdendo a oportunidade de ter excelente segunda-feira, terça-feira, produtiva e criativa dentro de onde você está aí, que seja momentâneo ou não. Então, cuidado, gente. Vou para o meu trabalho, eu vou para a festa, eu vou para aquilo que eu gosto de fazer. Cuidado, muita atenção com isso. Meu filho virou para mim outro dia e falou, pai, vamos brincar, era 6 horas da manhã. Eu falei para ele, não, filho, agora não, papai vai trabalhar. Mas por que você tem que trabalhar? Porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque tem que comprar presente para você. Eu falei assim, caramba, olha o absurdo que eu estou falando com o meu filho. Eu tenho que virar para ele e falar, eu voltei, eu ainda estava dentro de casa, eu voltei e falei, filho, não, eu não vou trabalhar porque eu tenho que ganhar dinheiro, ou porque eu tenho que comprar as coisas. Eu vou trabalhar porque eu vou desenvolver pessoas. Eu vou ajudar pessoas a serem melhores. Eu tenho alunos na sala de aula me esperando, confiando ali naquilo que eu vou levar. E quando a gente ajuda pessoas a se tornarem melhor, eu me torno melhor. E aí vem a recompensa financeira, salarial e tudo aquilo que você está proposto a fazer. Isso aí. Manda lá. Corta na alta aí. Só fazer uma informação aqui, dentro do que vocês dois falaram, que eu lembrei uma coisa. Às vezes você trabalha com um profissional que está na área errada e aí ele é taxado de um profissional ruim. Não existe profissional ruim, existe profissional que não está na área que ele se adapta melhor, de acordo com as competências dele, de acordo com as habilidades dele. Então, muitas das vezes, a pessoa ela é taxada de ruim, mas foi simplesmente porque ela não tem perfil para aquela vaga. Mas não é que ela é ruim, ela vai ser muito boa em uma outra área. Vendas, por exemplo, que foi citado, pode não ser um bom vendedor, mas pode ser um bom pós-venda. Porque ele pode não conseguir desenvolver essa questão da venda, porque vender é uma arte. Mas ela pode também conseguir trabalhar o pós-venda tão bem, de maneira que o vendedor não consiga. Então, é muito importante você estar no lugar certo, porque lembra disso, não existe profissional ruim. Então, às vezes, tem muita gente que fala assim, nossa, eu tive um péssimo professor que não soube me ensinar isso. Não, ele não era péssimo professor, talvez porque ele pode ter muito conhecimento e não soube transmitir. Então, ele só estava na área errada. Por isso que é importante você saber aquilo que você se adapta melhor, para você também não ser taxado desse profissional ruim. Ou então se tornar esse profissional frustrado, desmotivado, que está ali na equipe, que vai empurrado, que está sempre esperando pelo fim de semana, pelo Natal, pelo Ano Novo, pelo próximo feriado, porque ele vive assim. Então é só para pontuar que não existe profissional ruim, existe profissional no lugar errado. É o profissional no lugar errado. E assim, pegando esse gancho e fazendo terminando esse assunto, que é muito interessante também, mas quando você assume um posto que não tem a ver com as suas habilidades,
e aí você se torna aquele profissional taxado como um profissional ruim, você está manchando a sua reputação. Olha que sério isso. Uma vez que você mancha a sua reputação, você vai gastar muito tempo, muito esforço e possivelmente não vai conseguir se livrar do estigma, daquela marca na qual as pessoas te deram. Profissional ruim, profissional difícil de lidar, não cumpre prazo. Então, pessoal, é muito sério esse papo de hoje, esse papo franco aqui entre nós, é bem sério, porque ele pode causar consequências gravíssimas à sua carreira. E nós não estamos pensando no emprego de hoje, mas sim naquele Anuzi Olive, no Peterson Franco, na Ana Gonçalves. Imagina se a gente vem aqui, dá a cara na internet e começa a desenvolver um trabalho mediano, medíocre, não é verdade? Nós também acabaríamos manchando a nossa reputação. E essa é uma responsabilidade muito grande, porque nós convidamos profissionais aqui de renome. Se a live fica estragada, se sai errado, se a gente fala um assunto que não domina, nós acabamos manchando também a imagem de um outro profissional que confiou em nosso trabalho, que aceitou o nosso convite e veio fazer parte conosco. Então, é uma reflexão muito interessante sobre isso. E faltam 14 minutos para a gente poder finalizar a nossa live. Passa rápido. 3 comunicadores, o perfil de gente que gosta de falar. Você não, Peterson? Imagina. Pouquinho. Uhum. Diante disso tudo, Kelly, Peterson, o que a gente pode falar sobre o autoconhecimento? Ele evita a gente buscar aquilo que não traz a felicidade para a gente? Posso começar? Pode. Olha, com certeza ele evita. Quando você se conhece, você para de perder tempo. Tempo é muito precioso. A gente fala que tempo é dinheiro, mas eu não vou dizer que tempo é dinheiro. Mas tempo é precioso e é importante. Então, gaste mais tempo com aquilo que você não vê o tempo passar. Aquilo que você faz com tanta tranquilidade, quando você assusta e fala, gente, já passou o tempo. Mas tem aquela atividade que você até procrastina, aquela que você empurra, aquela que você olha e fala, gente, passou 2 minutos, parece que passou 2 horas. Não perca tempo investindo nessa área, invista naquilo que te dá prazer. Então, foca nisso, foca o que você gosta, o que te dá prazer. Kelly, ainda estou um pouquinho na dúvida, faz um teste de perfil comportamental, se conheça, faz um teste de âncora de carreira. Kelly, de que é isso que você está falando? Procura a gente depois que a gente explica melhor. São testes para você se conhecer, mas começa a perceber o que eu gosto, o que eu não gosto. Identifica lá na sua infância, quando se você vendeu chup-chup, igual o Peterson, que você já gerenciava ali a venda do chup-chup. Ele não gostava de vender, ele gostava de gerenciar, então ele já fez todo o esquema, ele já viu quem era bom para fazer o chup-chup, quem era bom para fazer a venda. Na verdade, ele gosta de vender, ele é um vendedor nato. Mas ele pegou aquele momento para gerenciar. Então, foca no que te dá prazer. Não invista no que não te dá prazer, porque isso vai desperdiçar o seu tempo. E tempo é precioso. Isso aí. Vai, Peterson. Bom, tô vendo a Kessia Roveni entrou aí, ó. E Kessia, saí de vendedor de chup-chup para gestor da Mil Motos, né? Supervisor de vendas da Mil Motos e Amar. Grande evolução. E grande gratidão a você que me deu grande oportunidade aí aqui no Vale do Aço, né, Kessia? Falando nessas habilidades aí, foram muito notórias, né, por você naquele dia que me contratou, quando você me viu ali dentro de um processo seletivo e você falou assim, poxa, esse cara já estava ali vendendo uma motocicleta ali para um cliente. Então isso é você identificar realmente as suas reais habilidades. E o autoconhecimento, ele vai te ajudar a ganhar tempo. Gente, a vida é muito rápida. Esse momento de decisão, passagem por uma empresa, por outra. Então, assim, e muito cuidado, que foi um assunto abordado pela Kelly aí, cuidado, porque muitas vezes você mancha a sua reputação, sim, você é mal visto. Agora, cuidado para você não acreditar que você é esse profissional ruim. Porque às vezes você mesmo não sabe que está num lugar onde você não domina. E isso você usou um exemplo muito bom, professor. Tem professores que têm muito conhecimento, mas não tem didática,
não consegue passar aquilo de uma forma mais clara e objetiva para os alunos. Então, cuidado, porque muitas vezes você pode acreditar não ser bom naquilo. E aí vai ser um problema. E aí, quando eu falo nessa questão que o autoconhecimento ele vai te ajudar muito, ele vai te ajudar isso aqui, olha, a ter objetivos alinhados ao seu propósito. Gente, se o meu objetivo ele não está alinhado ao propósito, dificilmente vai dar certo. Então, assim, tem muito aquela questão de eu me conhecer, de eu atuar em outras áreas, mas espera aí, gente, vou usar aqui uma analogia muito simples e básica. Um trem no trilho, ele nunca vai ser um avião, ele nunca vai sair do trilho. Ele nasceu para ser trem mesmo. Ou seja, eu preciso me identificar com isso. Tem coisa que eu preciso abrir mão, tirar fora do meu caminho, porque não faz parte. Agora, tem pessoas que estão passando a vida toda testando habilidades e profissões. A vida passa, eu vou ouvir você amanhã virar para mim e falar assim, olha, eu queria ter sido aquilo. Eu poderia ter feito aquilo. Cuidado, pare de olhar para trás. Por que o para-brisa é maior que o retrovisor? É para você olhar para frente. É para você olhar os caminhos que têm a ser seguidos. Lembre, recorde do seu passado, aprenda com os erros e siga em diante. E o caminho é esse. E foco e deixa o pau quebrar para lá e vamos tocar em frente, gente. Então, é por aí. Se conhecer é um princípio básico. Tá, professora? Só me dar algumas perguntas e alguns comentários aqui. Professora, o Douglas tinha falado, né? Sim, pode falar. Só um segundo, que eu vi que o Douglas comentou aí uma frase, enquanto eu falava, que ele disse o seguinte, você descobriu o seu propósito. Quando eu falei de envolver pessoas. Então, Douglas, esse é o foco. O autodesenvolvimento, ele te leva ao seu propósito. E qual que é a maior dor hoje das pessoas sem propósitos? São as pessoas frustradas em trabalhos cansativos, em remunerações que podem ser até altas, mas nunca te satisfaz. Você sempre vai estar insatisfeito. Então, esse é o foco, esse é o objetivo. Faça o autoconhecimento. Temos aqui, ó, é o que a Kelly falou. Depois chama no PV aí que a gente manda para você aí alguma extra. Com certeza. E o Douglas está sempre nas lives com a gente, né? Douglas é um frequentador assíduo do Carreira em Pauta. Acho que a gente deveria fazer um Carreira em Pauta num café, viu, Pets? Numa cafeteria, para que a gente pudesse aqui tomar café. Eu já estou cansada de beber água. E o Douglas fez um comentário interessante aqui, olha, tem muita gente infeliz porque não busca fazer aquilo que gosta. Faz aquilo que alguém está falando, aquilo que alguém está pressionando. Isso, Douglas, é o que você comentou no início, eu falei, Douglas, eu vou deixar esse seu comentário para o final, porque a gente vai falar sobre isso. E realmente é muito interessante. Fazer aquilo que gosta faz toda a diferença. Então aí o pessoal falou que conhece a sua história, Peterson do Chup Chup, falou que você acertou, né, no propósito. O Júlio contribuiu aqui falando que às vezes nós precisamos dar um passo atrás para depois muitos à frente. É o famoso impulso. É a gente recusar uma oportunidade que seria boa à primeira vista, recuar, pegar, refazer o nosso planejamento para a gente poder seguir. Não é isso? Obrigada aí, Júlio, pelo seu comentário, sua participação. Gente, se alguém tiver alguma dúvida ainda, eu estou terminando de ler os comentários, pode deixar por aqui. E se, na medida do possível, a gente começa a responder. Eu creio que nós temos ainda mais 6 minutos. O pessoal concordando aqui com as nossas orientações, não é isso? Então, ótimo. Falamos aqui, eu acho que eu consegui ler todos. Se alguém fez alguma pergunta que nós não respondemos, pessoal, pode refazer, tá? Enquanto isso, Kelly, trabalhar hoje no que você faz, você se sente realizada? Muito. Eu lembro que na minha entrevista de emprego perguntaram quem vai ser você se a gente contratar? Eu falei, eu com certeza uma pessoa apaixonada pelo que faz. Porque eu descobri, e os meus alunos falam, professora, como que você dá conta? E eu falo, é porque eu gosto, é porque eu amo, é prazer, não tem outra explicação, não, porque dá trabalho? Dá.
Mas Tá. é prazer, então para de ser penoso. Deixa de ser aquele trabalho, como o Peterson falou, daquele sentido que às vezes a gente dá para a palavra trabalho de algo penoso, cansativo, não. E passa a ser algo prazeroso. Então, graças a Deus, eu gosto muito do que eu faço. E é por isso que, por mais que sejam horas trabalhando em casa ou fora de casa, porque a gente traz trabalho para casa, a gente leva trabalho para o serviço, mas é prazeroso fazer isso. É prazeroso. E eu lembrei só de um versículo que a gente comentou hoje, eu quero deixar aqui, que está lá em Jó 22:28, que fala: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teu caminho. Então, se você tem o seu objetivo, o seu propósito, seja firme e tenha certeza que você vai ter a luz aí no caminho que você começar a trilhar. Bacana, hein, gente? Tá vendo? Nós somos aí a média das pessoas que convivemos. Já tem outras pessoas criando outras teorias, mas é a importância de andar com pessoas que façam com que você suba de nível, sabe? Conviver com pessoas também proativas, as pessoas que são mais resilientes, as pessoas que são gratas, as pessoas que estão sempre assim, com uma palavra motivadora. Não estou dizendo que todos os dias nós vamos estar felizes, isso é ilusão, né? Mas a gente precisa cuidar das nossas companhias. Tenha sempre alguém que faça você subir de nível. Para você andar perto de uma Kelly, para Ana andar perto de Peterson, eu preciso melhorar um pouco mais a cada dia. Então, é uma honra tê-los nesse projeto do Carreira, ter essa participação, esse apoio, essa amizade tão bacana, porque vocês me fazem subir de nível. Show? A gente aqui sobe de nível perto de você também, né? Com certeza. Perto da Peterson não tem erro. Aqui, quem está no nível de cima é a Ana, olha, está aí na parte de cima da tela aí do visor. Gente, mas é isso. Professores, olha só. Ana, muito bem colocado aí. Eu até, vamos falar assim, concordo com a psicologia aí, quando fala que nós somos resultado das 5 pessoas que convivemos. Porém, é o seguinte, quem escolhe as pessoas com quem você vai conviver é você. Então, peraí, se está dando errado, se você está convivendo com pessoas que não têm propósitos similares aos seus, peraí, não adianta nada. Você vai ser resultado dessas 5 pessoas e você vai querer transferir culpa para essas pessoas, mas não. Você que escolhe as pessoas com quem vocês querem estar. E o segundo ponto aqui, para encerrar a minha fala, gente, olha só. A Ana falou aí de felicidade. E a Kelly respondeu uma pergunta da Ana que diz realização. Gente, realização é diferente de felicidade. Gente, as pessoas estão procurando viver felizes. Não existe isso. Felicidade é um estado momentâneo. Tem hora que você está feliz, tem hora que você está triste. Tem hora que você está com prazer, tem hora que você tem dor. Então, o que acontece? Mesmo no autoconhecimento, mesmo quando você está no emprego dos sonhos, que você está ali muito realizado, a felicidade não vai ser todo o tempo. Mas o autoconhecimento vai te ajudar a sobressair esses momentos que você tem aí, que nessa situação não há felicidade, porque eu consigo desenvolver de forma melhor. Kelly, com certeza você faz isso com prazer, você faz isso com amor, e a gente vê que você é uma apaixonada pela sua profissão. Trabalhamos durante todo o dia hoje, estamos aqui, podemos olhar para você nessa live aqui agora e ver que realmente há paixão naquilo que você faz. Obrigado, gratidão a Deus por todos vocês. Eu que agradeço, obrigada. E, como diz o ditado, diga com quem andas, que eu direi esse bom contigo. Verdade. Você precisa andar com pessoas que vão, como a Ana disse, te colocar aí para cima e te ajudar nessa caminhada aí com força, foco e fé. É isso aí. Flávia finalizou um comentário bacana, vou fazer rapidinho aqui. Se fizermos o autoconhecimento, a gente não se frustra, as empresas não perdem tempo e nós temos aí, né, investindo em treinamento e investimento em profissionais. Você vai evitar que as empresas invistam em profissionais inadequados. Gente, fique com Deus. Um grande beijo. Obrigada. Muito obrigada e até a terça que vem. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.